Vamos. Então, agora nós vamos dar início, né, à teologia de Deus. Finalizamos, então, aí na primeira parte da aula, os livros históricos. Agora, nós vamos ver aí, então, a teologia de Deus, né? Eu até escrevi alguma coisa aí na lousa já, né, ó, a teologia de Deus, um estudo sistemático, né? Não sei se dá para ler aí, ó. Um estudo sistemático de Deus, né? De quem Deus é, da sua natureza e dos seus atributos, né? Então nós vamos aí mergulhar nesse grande mar aí que temos informações valiosas, né? Muito boa, que vai enriquecer certamente a nossa vida e será uma bênção. Aí na introdução da sua apostila, você tem aí, olha quanta coisa que é, irmãos. Temos que correr na teologia de Deus aí, que é bastante coisa, né? Ó. Só de sumário aí tem 3 páginas só de sumário, né? Só do que nós vamos ver para frente aí, tá bom? Então, na introdução, é interessante a gente ler isso aqui, ó. A teologia sistemática difere da teologia natural, porque a sistemática toma por princípio os dados da revelação divina, enquanto que a natural toma por base os princípios da razão natural. Portanto, a teologia sistemática é uma ordem sistematizada de desenvolvimento doutrinário que tem como propósito incorporar no seu sistema toda a verdade a respeito de Deus e do universo. Nessa disciplina, faremos uma breve e sucinta análise da teologia ou doutrina de Deus, onde estudaremos as questões mais relevantes acerca da primeira pessoa da Trindade. Como nós não temos em nossa grade de disciplinas a matéria doutrina da Trindade, e a mesma é relevante, iremos destinar um capítulo para fazermos uma breve análise desse tema. Ressaltamos que esta disciplina não tem a pretensão, tampouco temos espaço, de fazer um minucioso estudo sobre o nosso Criador, até porque é simplesmente impossível. Nós, mortais e limitados, entenderemos com profundidade ou totalidade o imortal e eterno de Deus, né? É impossível entendermos isso na sua totalidade. Propomos-nos a apresentar as principais características bíblicas da pessoa de Deus, assim como sua revelação à humanidade. Então, tudo isso que nós acabamos de ler aqui da introdução, ela se resume nisso que eu coloquei aí já na lousa, né? É um estudo sistemático, nós vamos aí sistematizar o conhecimento da pessoa de Deus, da primeira pessoa, né? Vamos ver sobre a natureza de Deus, sobre a revelação de Deus, aonde que Deus se revela, né? Então nós sabemos que Deus ele se revela a partir de muitas coisas, né? Primeiro, o mais conhecido de todos nós é a palavra. Deus se revela pela sua palavra. Mas como que era antes da palavra, né? Nós sabemos que Deus também se revela através dos feitos, né? Da sua grandeza, da natureza, do mundo, do cosmos, e tudo isso é uma revelação de quem Deus é, né? Daquilo que Deus faz e realmente ele se revela nessas é, nisso que eu estou dizendo, né? Então, nós vamos ver que Deus ele se revela de várias formas, né? Hoje nós olhamos para a palavra, é um privilégio que nós temos e a maior revelação de Deus é a palavra, né? E essa revelação, ela teve-se o seu ápice na pessoa de Cristo, né? O próprio Senhor Jesus disse: "Quem me vê, vê quem? Vê ao Pai", né? Então,
Nós temos aí a revelação de Deus desde a criação, né, de todo o universo, na natureza, o agir de toda a história, como a gente acabou de ver aqui na aula passada. Nós vemos a revelação de Deus na sua palavra, em toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos a revelação de Deus, e nós temos aí então, né, a grande revelação do amor de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Então, nesse estudo, nós vamos ver sobre essa revelação, como que Deus se revela. Nós vamos ver aqui alguns atributos de Deus, né? Ou os atributos de Deus. Nós sabemos que dentre dos atributos de Deus, nós temos os atributos de Deus comunicáveis e os atributos não comunicáveis, né? Por exemplo, Deus, ele é onisciente. Quem mais é onisciente? Nós temos esse atributo? Não, né? Deus, ele é onipresente. Nós temos, a humanidade desfruta desse atributo? Não. Então, são alguns atributos incomunicáveis de Deus, né? Estou dando aqui alguns exemplos, mas são vários atributos incomunicáveis de Deus. E nós temos os atributos comunicáveis. Quais são os atributos de Deus que ele comunica com o homem? Por exemplo, o amor. Deus é amor? Deus é amor, né? É um atributo de Deus. Ele comunicou, ele permitiu, ele compartilhou esse atributo com o ser humano? Compartilhou, né? Nós só podemos amar a partir de Deus. Sabia disso? Né? Nós só temos condições de amar uns aos outros a partir de Deus, né? Então, porque Deus é amor e ele compartilhou esse atributo com o ser humano, né? Outro atributo comunicável de Deus, vamos lá pensar, bondade, né? Deus é bom? Né? Deus é bom, é um atributo de Deus. Então, existe pessoas boas, né? Existe. Deus, ele então também compartilhou esse atributo com o ser humano. Então, temos vários exemplos, tanto dos atributos não comunicáveis de Deus, como atributos comunicáveis. Então, nesse estudo, né, sistematizado do conhecimento sobre Deus, nós vamos ver com é, um grande conhecimento sobre a pessoa de Deus. Nós vamos ver também, por exemplo, nessa matéria, na teologia de Deus, deixa eu pensar, sobre os nomes de Deus, né? São vários, a Bíblia relata alguns nomes a qual se dá a conhecer ao nosso Deus. Nós vimos aqui já em algumas matérias que nós passamos, por exemplo, no Pentateuco, né? Teve um momento da aula que eu falei agora, esse povo que conhecia o Yahvé, né? Esse povo que conhecia o Adonai precisaria conhecer o Yahvé, né? Então, são nomes de Deus, né, que nós encontramos na Bíblia, né? Então, nós vamos ver isso também aqui na teologia de Deus. Então, será uma aula, né? Serão aulas muito abençoadas, muito proveitosas. Espero que os irmãos aproveitem bastante tudo que nós temos para ver daqui para frente. Tudo bem, queridos? Opa, deixa eu melhorar aqui. Aí. Eu, nós vamos entrar aqui então na página 271, né? Sobre métodos através dos quais Deus tem se revelado, né? Então, eu já falei aqui um pouco na introdução. Nós já encontramos um erro aí, ó, de gráfica. Eu já vi vários, tá, irmãos? Vários erros. E eu tô deixando, eu não tenho falado, mas eu acho que é um erro, né? Acho que é bom a gente falar, né? Como eu disse, eu não sei o conhecimento de todos os irmãos aqui, né? Mas todos sabem que quando se refere ao nosso Deus, o D é maiúsculo, tá bom?
o D é maiúsculo, né? Deus de D minúsculo é sobre deuses, né? A qual se faz referência, mas não há existência, né? Então, quando se fala do Deus existente, do nosso Deus, sempre será Deus maiúsculo, tá bom? Então, aí na sua apostila, aí na página 271, no item primeiro aí, ó, métodos através dos quais Deus se revela, é um D maiúsculo aí, tá? Pode riscar aí. Vamos lá. Primeiro, né? Deus se revela na criação material e animal. Vamos abrir lá Salmo 19, amém? Salmo 19, um salmo a qual temos aí a excelência da criação, né? Davi, ele salmodia ao Senhor, no Salmo 19, e olha o que diz aqui, ó, no verso 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Olha que lindo, né, irmãos? Então, a gente vai ver aqui, ao decorrer de todo esse salmo aqui, a excelência da criação de Deus, né? Então, aí na apostila, ele está dizendo assim, ó, ao completarmos a vastidão ao contemplarmos, perdão, a vastidão do universo, não podemos falar vagamente em obra do acaso ou coincidência de uma possibilidade qualquer. Só Deus, ó, só Deus poderia ter sido o autor do universo. Onde termina o universo? Será que existem limites? Tudo isso surgiu por acaso? Podemos afirmar certamente que Deus se revelou na criação material e animal. Ele é o Criador do universo. Cabe-nos a responsabilidade de conhecê-lo, amá-lo e adorá-lo, né? Então, amados irmãos, não tem possibilidade, né? Só Deus mesmo é quem poderia ter criado todo o universo, né? Todo o universo. Então, nós vemos aí a grandeza desse Deus. Então, nesse primeiro momento, a gente já vê como Deus se revela, né? Deus se revela tanto no material quanto no animal, né? Tanto na criação material quanto a criação animal, como diz lá o Salmo 19, né? A qual o salmista ele inicia dizendo: os céus proclamam a sua glória, né? E o firmamento anunciam obras das tuas mãos. Quer dizer, só esse Deus, né? Só um Deus tão poderoso, maravilhoso como o nosso, é que poderia fazer o universo do jeito que ele é, né? Aonde tudo ocorre em uma perfeita harmonia, né, irmãos? De uma forma assim perfeita mesmo, a qual homem nenhum conseguiria fazer isso, né? Então, é um dos atributos de Deus aí, ou melhor, um dos momentos ao qual Deus se revela é na criação do universo. Dois, Deus se revela na natureza e constituição do homem. Desde que o homem foi criado à imagem e conforme a semelhança de Deus, ao examinar a natureza humana, verifica-se que ele revela algo de Deus. Por essa razão, a teologia bíblica ensina que Deus se revela na natureza e constituição do homem, né? Então, Deus, ele se revela já na criação, né? A qual ele mesmo diz, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, lá em Gênesis. Quem pode entender esta revelação?
todos os portadores das faculdades de observação e inteligência. Esta revelação é ainda parcial, pois ela está obscurecida pelo pecado. O homem não perdeu a imagem de Deus quando pecou? Certamente que não. A imagem de Deus no homem se refere aos poderes intelectuais da razão e da liberdade. O Dr. George Partington diz que a palavra hebraica traduzida por imagem significa sombra, né? A palavra grega para imagem significa perfil. Hebreus 1:3 é usado outro vocábulo grego que traz o significado de cópia, né? Ou gravação fiel. O crente é uma cópia fiel, né? Ou uma sombra de Cristo neste mundo. Olha que coisa linda, né, irmãos? Então, Deus se revela na natureza e na constituição do homem. Então, o Senhor nos fez a imagem e semelhança dele, assim ele nos criou, né? E nós somos conhecidos hoje como cristãos, né? E a palavra cristãos significa pequenos cristos, né? Então, quando Hebreus fala, né, lá no verso 3 do capítulo 1, ele usa esse significado, esse vocábulo grego, né? Ó, cópia ou uma gravação fiel. Então, nós somos uma cópia idêntica, fiel, uma gravação fiel do nosso Criador. Amém? Então, na página 272, nós temos aí o item 3: Deus se manifesta na relação primitiva e direta aos homens. Ele fala aqui, né, ó, em Gênesis 6, quando Deus está falando a Noé sobre o futuro dos povos da terra, abençoando e dando instruções ou mandamentos a Noé e os seus filhos, no capítulo 9 de Gênesis, na chamada de Abraão e na confirmação da promessa e raça humana feita em Gênesis 3. O conteúdo referente a esse assunto é muito amplo e abundante em informações. Essas informações podem ser obtidas através da mensagem, estudos e pesquisas no arquivo bíblico ou exame nas tradições primitivas da raça humana. Em todos esses recursos há traços de verdades, né? E a revelação continua sendo parcial e despeito da corrupção e do desvio da verdadeira tradição. Deus não fala diretamente a todos os homens. Deus continua falando diretamente hoje, e algumas pessoas fora a palavra escrita? Sim, no sentido de revelar-se como Deus, mas na intimidade paternal, como nós vemos lá em Marcos capítulo 14, né? Então Deus, ele se manifesta na revelação primitiva e direta aos homens. Então a gente vê, irmãos, desde o começo da história, né? Depois da queda, né? Porque antes da queda, o Senhor tinha uma o homem tinha acesso direto, puro com Deus, né? Depois da queda, o homem então é tirado do jardim do Éden, o Senhor ali então, o pecado entra, né? Mas o Senhor continua se revelando ao homem de uma forma gradativa. Essa revelação ela não é sempre 100% por conta da queda, por conta do pecado. Ela era pura e integral no jardim do Éden, né? Após a queda, ela é parcial. Então, nós temos aí a revelação parcial de quem Deus é. E ao decorrer da nossa intimidade, do nosso crescimento, né, nós vamos conhecendo mais a Deus, né? Eu ministrei uma aula ontem no discipulado, onde falava sobre oração, né? E a oração, ela nos aproxima de Deus, né? Então, quanto mais nós estamos perto de Deus, mais ele se revela a nós, né? Então, não é que Deus não quer se revelar, é nós que não temos condições de saber quem Deus é por conta do estado que nós nos encontramos. Amém? 4. Deus se revela nas obras milagrosas e providenciais. O próprio Deus se revela através
de suas intervenções milagrosas na vida das pessoas, seja curando, libertando, transformando vidas e enchendo com o seu Espírito Santo, e os seus servos, ou providenciando água, pão, carne para seu povo no deserto, no Sinai, exemplo de Êxodo 16, e multiplicando os poucos pães e peixes nas proximidades do mar da Galileia, para saciar a fome da multidão que ouvia os ensinamentos de Jesus, né? Ou os ensinos de Jesus. Deus se revela nas obras milagrosas e providenciais. Se nós fizermos uma pausa aqui na leitura e pegarmos exemplos, né? Ou formos ouvir testemunho do irmão Wagner, da Lorena, do Davi, da Aline, né? Do Carlito, enfim, do Salatiel, do irmão Luiz, do David, nós vamos ver a revelação de Deus até o dia de hoje, irmãos. Sim ou não? Né? Quantos de nós não temos testemunhos para dar de como Deus agiu de uma forma milagrosa e providencial em nossas vidas, não é? Então, é Deus se revelando. Eu tenho inúmeros testemunhos, né, de como Deus se revelou a mim na sua grandeza, em simples oração, no final de dia de trabalho, por exemplo, trancando a porta do trabalho, né? Não era nem de madrugada orando, né? Mas uma simples oração, assim, de final de dia, e o Senhor se revelando, agindo e trabalhando ao nosso favor. E certamente cada um de vocês tem tido e vamos ter, né, ao decorrer de toda a nossa vida, essa revelação de Deus na sua provisão, no seu cuidado, como nós vimos Deus cuidando, né, do seu povo na história lá de Esther, que a gente viu hoje, a gente vê também hoje, né, 2025, Deus cuidando da história, cuidando do seu povo. Amém? Então, isso faz parte aí, né, da teologia de Deus. Deus se revela na experiência e na vida do seu povo. Devemos aprender de Deus através da experiência pessoal, né, ó. Tô dizendo agora aí, ó, e do testemunho de outros. Podemos verificar a amplitude desse assunto nos seguintes itens: na revelação da personalidade de Deus em nossas experiências, né? Então Deus ele se revela quem ele é em algumas experiências que nós temos. Por exemplo, Jeová Jireh, né? Ele é o Deus da provisão. Quantos de nós já não desfrutamos dessa revelação do Jeová Jireh, né? O Jeová Rafá, né? E tantas outras coisas que nós poderíamos aqui investir horas falando sobre a revelação de Deus de uma forma pessoal, né? Não é unificada, não é universal, de forma pessoal, como que Deus se revela a cada um de nós. Então, Deus se revela também na experiência de vida do seu povo, né? Na bondade de Deus, caráter e moral, na pureza, na compaixão, misericórdia e amor. Todas essas coisas nos identificam com ele, né? Essas informações estão ao alcance de todos os filhos de Deus, os regenerados, os nascidos de novo. Então, nós vemos aí essa revelação de Deus na vida do seu povo, né? E temos desfrutado disso até o dia de hoje. Deus se revelou nas Sagradas Escrituras. A Bíblia é a revelação perfeita de Deus. Olha que lindo, né, irmãos? Hebreus 1, Timóteo 3,16. A Bíblia, ela é a revelação perfeita de Deus. Observação: este capítulo é estudado separado em doutrina das Escrituras, ou seja, bibliologia. Nós já vimos isso, né? Tá bem? Deus se revelou em Jesus Cristo. Ele é a revelação perfeita e completa de Deus. Então, Deus, ele se revelou, né, de várias formas, se revela de várias formas, e como eu disse aqui já na introdução desta matéria de hoje, Cristo é o ápice, né? É a perfeita
revelação de Deus, né? Então, em Cristo, nós temos a revelação perfeita de Deus. Nós vemos isso lá em João, né? No livro de João, aonde revela o Deus encarnado. Observação: este capítulo é estudado separado em Cristologia. Então, nós vamos ver de uma forma mais sistematizada sobre Cristo, né? O ápice da revelação de Deus, quando nós estudarmos Cristologia. Tá bom? Amém, queridos? Então, eu acho que é saudável nós pararmos por aqui, né? Para que na próxima aula a gente entre aí nos principais conceitos desta revelação bíblica, de quem Deus é. Hoje nós demos aí uma boa introdução, falando sobre a revelação deste Deus a qual nós vamos estudar, né? Lembrando que nós vamos nos apegar aí na primeira pessoa da Trindade. Nós não teremos um estudo minucioso sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Dentro desta matéria, nós teremos um único capítulo dedicado à Trindade, né? Sobre o Deus triuno. Então, para nós termos aí uma base sobre esse assunto, mas certamente nós vamos detalhar isso em outras matérias, como, né? Uma delas é Cristologia, né? A qual nós aprofundamos um pouco mais aí sobre a pessoa de Cristo, né? E outras matérias que nos levam a mergulhar mais fundo sobre a pessoa do Espírito Santo, né? E assim por diante. Então, a proposta dessa teologia de Deus é nós estudarmos a sua natureza, a sua revelação, né? Os seus atributos, para termos aí uma boa base sobre esse conhecimento um pouco mais sistematizado de Deus, de quem Ele é e da revelação da sua pessoa. Amém, meus amados? Tudo bem por aqui? Ok? Então, bons estudos, né? Nós vamos aí nos dedicar bastante nessa matéria, uma matéria que realmente é muito relevante para as nossas vidas, né? Toda a Bíblia, mas algumas delas, né? A gente consegue aplicar um pouco mais, né? Na nossa vida cotidiana, diária. Então, nós vamos aqui certamente ficar bem interessados nessa matéria, vai nos chamar a atenção. Nós vamos desejar as próximas aulas aí para conhecer um pouco mais de Deus. Tá bom, queridos? Um bom descanso para vocês. Nós estamos aí no começo da semana, né? Uma boa semana. Se Deus permitir, nós nos veremos novamente na sexta-feira, dando continuidade então sobre esse assunto tão gostoso que é teologia de Deus. Um beijo no coração. Espero que vocês sejam abençoados grande e poderosamente por esse Deus que tem se revelado ao decorrer de toda a história e se revela, continua se revelando a cada um de nós. Amém? Deus abençoe. Até mais. Sexta-feira nós Bem, nos vemos de novo.